Pronto, comecei a gravação. Vocês estão ouvindo bem? Na última aula a internet estava bem ruim, Agora tá tranquilo, professor. tá, né? Eu estou desconfiado que era o fone sem fio que deixou o vídeo travando. Bom, então, como eu estava comentando aí, né, antes de começar a gravação, né, para o pessoal que está chegando também, só relembrando que vocês têm o seminário para preparar, que vai começar a apresentação na outra semana, né? Dia 15 é a primeira apresentação. Então, quem não tem grupo ainda, procurar os responsáveis pelo grupo para se incluir no grupo, né? Para começar a dividir as atividades para preparar o vídeo, né? De apresentação do seminário. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer mais exemplos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês acompanharem aí. Deixa eu ver aqui. Alguém fez uma pergunta. Marília, a atividade, acho que a atividade que você está se referindo é a atividade com aplicativo, né? Ela vai ser incluída junto com as atividades de acompanhamento. A nota dela, né, vai ficar junto com as atividades de acompanhamento. Pronto, então, ainda discutindo sobre força contra eletromotriz, né, então, mais um exemplo de motores. Então, exemplo 7 aqui, um motor elétrico de 25 volts e 12,5 ohms é atravessado por uma corrente de intensidade de 4 ampere. Então, esse motor elétrico, ele tem a força eletromotriz contra a eletromotriz dele, né? O epsilon é igual a 25 volts. A resistência interna desse motor, o R', é igual a 12,5 ohms. E a corrente que atravessa o motor, a corrente elétrica, é igual a 4 amperes. Aí ele quer saber aqui, na letra A, qual é a DDP nos terminais do motor. Só lembrando que você tem um motor, né, que você tem lá, você tem os terminais desse motor. Vou fazer aqui uma figura. Então, imagine que isso aqui é um motor. Aí você tem os terminais desse motor. Ponto A, ponto B. Aí nesse motor, se eu for fazer a representação dele na forma de circuitos, né, ele teria que ser dessa maneira, melhor ao contrário. Seria isso aqui. Aqui seria o ponto B, aqui é o ponto A, e aqui é a força contra a eletromotriz, e aqui é a resistência interna do motor. Então, para eu saber a DDP nos terminais desse motor, então eu estou querendo saber qual é a diferença de potencial, ó, desse ponto A até o ponto B. A diferença de potencial que a gente vai chamar de U. Certo? Então, a diferença de potencial de U de A até B, né? Ele vai ser igual, para a gente calcular, a gente vai fazer U de A até B vai ser igual à força contra a eletromotriz mais
R' vezes a corrente elétrica. Então, U de A até B vai ser igual. A força contra a eletromotriz vale 25 volts, aí não precisa colocar a unidade, né? Coloca só o número, 25, mais a resistência é 12,5, e que multiplica a corrente elétrica, que é 4 amperes. Então, a diferença de potencial vai ser igual a 12,5 vezes 4, que vai dar 50, né? Aí 50 mais 25 vai dar 75 volts. Então, a diferença de potencial nos terminais aí desse motor é igual a 75 volts. Ok? Aí, letra B. Determine o rendimento desse motor. Como é que a gente calcula o rendimento? Só lembrando que, como o motor é real, parte da energia que você fornece para o motor, parte dessa energia é dissipada na forma de calor, né? Então ele não tem um rendimento de 100%. E para calcular o rendimento, a gente pega, essa é a letra N, a potência útil, que é a potência que realmente está sendo utilizada, né, por esse motor, dividido pela potência total. Com isso aqui eu calculo o rendimento. Aí a potência útil aqui, neste caso, vai ser potência útil vai ser epsilon vezes I. A potência total vai ser U vezes I. Aí cancela a corrente com a corrente. Então, o rendimento vai ser igual a epsilon dividido pela tensão, né? Que é a tensão, no caso aí, é a tensão de A até B, né? A tensão U de AB. Então, esse rendimento vai ser igual a epsilon vai 25, U é igual a 75. Dividindo 25 por 75 é 1/3, né? Vai ficar 0,33 aproximadamente. Então, isso aqui é igual a 0,33. A gente pode escrever isso na forma de porcentagem se eu multiplicar todo esse resultado aí por 100. Aí a gente representa o rendimento na forma de porcentagem, que vai ficar 33,3, é uma dízima, né? Vai ficar 33,3333%. Então, esse é o rendimento para esse motor. Ok? Outro exemplo. Agora um exemplo de leis de Kirchhoff, né? Que são aquelas leis, né, que a gente viu na aula passada, que era a lei dos nós e a lei das malhas. Então, ele diz aqui, um gerador de força eletromotriz igual a 40 volts e resistência interna de 3 ohms é ligado em série a um receptor de força contra-eletromotriz, esse FCEM é a representação da força contra-eletromotriz. Então, ele diz que a força contra-eletromotriz é igual a 10 volts, a resistência interna desse receptor é 2 ohms, e está ligado também a um resistor R maiúsculo igual a 5 ohms, conforme está aí na figura. Aí ele quer saber, na letra A, qual a intensidade da corrente elétrica que atravessa o circuito. Então, para resolver isso aí, eu poderia até tentar resolver isso aqui utilizando simplesmente como se fosse um circuito em série, simples, né? Porque eu tenho aí 3 resistências que estariam em série
eu teria como se fosse, apesar de não ser dois geradores, mas como se fosse dois geradores ideais ligados ao contrário, né, um contrário do outro, né? Porém, ao invés de calcular dessa maneira, vamos utilizar a lei de Kirchhoff aqui nesse circuito. É um circuito simples, vamos resolver aqui utilizando as leis de Kirchhoff. Então, a força eletromotriz era igual a 40, a resistência interna desse gerador é igual a 3 ohms. Aí você tem aqui o receptor, a força contra eletromotriz do receptor é igual a 10 volts. E você tem a resistência interna para esse receptor, o R', que é igual a 2 ohms. E ele deu também a resistência R, que é 5 ohms. Então, na letra A, como é que eu vou fazer para calcular a corrente elétrica que está circulando aí por esse circuito, né? Então, observe, o gerador está aí entre os pontos A e B dessa figura, né? Entre os pontos A e B é como se fosse o nosso gerador real, ok? A corrente elétrica que esse gerador está fornecendo para o circuito, essa corrente elétrica, ela sai do polo positivo, ó, então estou desenhando aqui na figura por onde vai caminhar a corrente elétrica, aí ela vai seguir por esse circuito aí, dando a volta, ó, vai circular aqui, passando pela outra resistência, e retorna aqui para o gerador. Okay? Então, a primeira coisa que você faz quando você vai aplicar a lei de Kirchhoff é determinar uma certa direção qualquer para a corrente elétrica, certo? Então, desenhe aí qual seria o sentido que eu vou considerar como sendo o sentido da corrente elétrica, e aí, no final da questão, eu confirmo se esse sentido para a corrente elétrica, se ele está correto, ok? Depois que eu determinar esse sentido, né, que eu adotar esse sentido para a corrente elétrica, eu vou também adotar um sentido para eu percorrer a malha, né? Esse circuito, observe que ele só tem uma malha, ele só tem um caminho ali para a corrente elétrica seguir. Então, ele tem apenas uma malha. Então, eu não preciso aqui, eu não vou usar a lei dos nós, do caso da lei de Kirchhoff. Eu vou usar apenas a lei das malhas, ok? Para usar a lei das malhas, aí eu vou adotar um determinado sentido para eu seguir ali ao longo do circuito. Então, eu vou imaginar que eu vou anotar as diferenças de potencial que acontecem aí em toda a malha, partindo aqui do ponto B, ó, e dando a volta no sentido horário. Certo? Eu vou dar a volta no sentido horário em todo esse circuito. Aí eu vou somando a diferença de potencial que eu tive aí em cada dispositivo do circuito. Tá ok? Então, partindo do ponto B, subindo ali, né, no sentido horário, partindo do ponto B, a primeira diferença de potencial que eu vou ter é a diferença de potencial do gerador, né, da força eletromotriz, ali, ó. Observe que você vai circular, né, partindo do ponto B, aí você vem até esse ponto aqui, ó. Aí, daí, desses dois lugares que eu marquei na figura, você tem uma diferença de potencial. O que aconteceu com o potencial? O potencial aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Não, aumentou. Só é você olhar as barrinhas que você tem aí na figura, ó, aqui no gerador. Tem uma barrinha pequena e uma barrinha grande. A barrinha grande é a maior. Então, você saiu de uma barrinha menor e foi para uma barrinha maior. Então, o potencial aumentou. Mas e se eu Potencial... quiser fazer o circuito contrário? aí se você estiver seguindo ao contrário, aí você está tomando outro sentido. Observe que eu fiz o sentido aí no sentido horário. Ah, Eu estou entendi partindo agora. de B e indo para A. Certo? Então, você tem que adotar um sentido e seguir ele. Você não pode Entendi. voltar no meio, entendeu? Então, Certo. se você aumentou o potencial, então na equação ali, eu começo colocando 40, que é a diferença de potencial, né? 40 positivo, que o potencial aumentou, certo? Aí passou do potencial aqui da força eletromotriz e chegou no resistor
R minúsculo, que vale 3 ohms. Aí eu vou passar, ó, vou pular deste ponto para este ponto A aqui em cima. Então, eu tenho aí outra diferença de potencial. Neste caso, é uma resistência. Aí, qual é a regra que a gente utiliza para computar a diferença de potencial nessa resistência? Aí, eu vou verificar se eu estou indo no sentido da corrente. Eu estou seguindo no mesmo sentido da corrente? Estou, né? Sobre esse resistor aí, ó, a corrente está para cima e eu estou seguindo o caminho para cima também. Se eu estou indo no mesmo sentido da corrente, então eu vou colocar a diferença de potencial como sendo menos o valor da resistência, que vai ficar R vezes I. Aí o valor da resistência aqui é igual a 3, então vai ficar 3 vezes I. Certo? Então, a diferença potencial ali na resistência ficou igual a menos 3I. Aí, continuo seguindo no circuito. Aí, agora eu tenho o motor, né, que vale 10 volts. Nesse motor, então, eu tenho aqui uma diferença de potencial, ó, do ponto A até esse ponto aqui, ó. Aí, no motor, que vale 10 volts. Aí, neste caso, quando eu pulo do ponto A para o outro lado do motor, o potencial aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Eu estou indo com uma barrinha menor. Se diminuiu, aí eu coloco a diferença potencial negativa. Aí vai ficar menos 10. Ó. Botei lá na equação menos 10. Certo? Aí vou agora pular esse resistor que é igual a 2 ohms. Então, entre os terminais do resistor, aqui, eu estou indo na direção, né, seguindo ali, atravessando o resistor agora. O resistor de 2 ohms. Aí, a diferença potencial do resistor, eu já sei que, para calcular, eu faço R vezes I. Eu só preciso saber qual é o sinal, né, que eu vou colocar. Se eu vou colocar um sinal negativo ou positivo. Aí, o que é que eu faço? No resistor, eu olho para a corrente. Eu estou indo na mesma direção da corrente? Aí estou, né? Estou seguindo na mesma direção da corrente. Se eu estou seguindo na mesma direção da corrente, eu coloco um sinal negativo. Aí vai ficar, ó, menos o valor da resistência, que é 2, vezes a corrente elétrica, que é I, que eu vou calcular. Certo? Aí passamos o segundo resistor. Vamos agora para o terceiro resistor. Então, ó, cheguei aqui na extremidade do último resistor, aí vou atravessar para o final do último resistor. Aí, mais uma vez, é uma resistência, aí eu verifico, eu estou indo no mesmo caminho da corrente, no mesmo sentido da corrente? Estou, né? Se eu estou no mesmo sentido da corrente, então, sinal negativo. Aí fica sinal negativo, aí o valor da resistência, neste caso aí, é igual a 5 vezes a corrente. Certo? Aí cheguei ali embaixo. Quando eu chego ali embaixo, nesse ponto aqui, ó, lá embaixo, né? Aí vou agora deste ponto até o ponto B do circuito. Até o ponto B, eu retorno para o início do caminho, né? Eu parti do ponto B. Então, eu retornei para o início. Como eu retornei aqui para o início, no ponto B, então, eu não tenho nenhum dispositivo aí nesse meio, né? É só um fio. Então, não tem diferença de potencial nesse caminho. Então, encerrou o circuito. Quando encerrou o circuito, ou seja, eu voltei para o ponto de partida, aí eu termino a equação. Então, essa equação tem que ser igual a 0. Certo? Aí agora é só resolver essa equação. Então, eu tenho aqui 40 menos 10, que vai dar 30. Aí eu tenho 3i negativo com 2i negativo, que vai dar, somando aí, vai dar 5, né? E tenho mais um 5 ali. Então, vai ficar 5 mais 5, vai ficar 10.
Então, ó, vai ficar 30 menos 10 vezes I. Isso aqui igual a zero. Aí jogo o 30 para o outro lado da equação. Então, menos 10 vezes I igual a menos 30. Multiplica toda a equação por menos 1, né, para eliminar o sinal. Então, multiplica tudo por menos 1. E aí, eu vou ficar com a corrente elétrica, vai ser igual a 30, o 10 passa dividindo. Então, a corrente elétrica vai ser igual a 3 amperes. Então, calculei a corrente elétrica neste circuito. E aí, observe que a corrente elétrica deu um valor positivo. Se o valor deu positivo, então, beleza. Aquele sentido da corrente elétrica que eu desenhei lá na figura, em vermelho, o sentido está correto. Então, a corrente elétrica realmente está circulando aí no sentido horário, nessa figura, né, como eu desenhei. Ok? Caso você tivesse começado a resolver o problema e tivesse colocado a corrente no sentido contrário, seguindo no sentido anti-horário, né? Se você tivesse chutado o sentido errado, aí no sentido anti-horário, na hora que você montasse a equação e fizesse as contas, o resultado ia dar menos 3. Aí você já sabia que o sinal negativo da resposta era porque o sentido que você adotou no início estava errado. Mas o valor está correto. O que errou foi apenas o sentido. Ok? Vamos aqui para um outro Não circuito. tem. Desculpa, professor. Não tem como a intensidade dar negativa, então. Sempre é positivo. Vai ser sempre positiva, porque o sinal negativo seria apenas para você saber o sentido da corrente. Se você montou a equação direitinho, né, se você não cometeu nenhum erro na hora de montar a equação, o valor vai dar correto. Entendi. Entendeu? Aí vamos aqui. Espero que dê tempo de resolver essa daqui. Aqui eu tenho um circuito de 2 malhas, né? Na verdade, 3 malhas. E aí vamos resolver esse exercício. Observe que agora eu tenho 3 correntes diferentes. Na figura aí, ele já está indicando o valor das correntes. O valor não, o sentido, né? Ele já deu aí uma sugestão de sentido. Então, primeira corrente aqui. Tá pequenininho, eu vou aumentar aqui a letra, tá? Só para vocês enxergarem melhor aí. Aqui é a corrente 1. Essa daqui é a corrente I2. E essa daqui é a corrente I3. Tá? E aí, 3 correntes diferentes, são correntes diferentes. Então, eu preciso de 3 equações para poder resolver essa questão. Né? Primeira equação que eu vou considerar a equação, a lei dos nós. E para considerar a lei dos nós, eu preciso identificar 2 nós aí nessa figura. Certo? Então, ó, onde eu tenho aqui esses fios que estão se encontrando ali, ó, eu vou chamar isso aqui de nó, vai ser o nó A, certo? E lá embaixo eu vou chamar de nó B. Ok? Então, para escrever a equação da lei dos nós, é só dizer a soma das correntes que chegam até um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, quem é que está chegando no nó A? Quais são as correntes que estão chegando no nó A? Então, nesse nó A, observe que está chegando ali a corrente I1, que está subindo, né, vai passar pela resistência de 2 ohms e vai chegar no ponto A. E eu vou ter a corrente 2, ó, que é no fio do meio. Está chegando no nó A. Então, eu vou dizer que I1 mais I2, são as correntes que chegam ali, tem que ser igual à corrente que sai. Qual é a corrente que está saindo do nó A? É a corrente 3. Então, I1 mais I2 igual a 3, a corrente I3. Então, já tenho aqui uma equação. Aí, estou dizendo que I3 é igual a I1 mais I2. Tá, depois você pega a gravação.
Pronto, tenho já a primeira equação. Vamos pegar uma segunda equação. Para pegar a segunda equação, eu não posso usar uma equação para o outro nó, para o nó B, porque a equação para o nó B, ela é igual à equação do nó A. Então, não preciso utilizar a equação para o nó B, né? Só pego a equação de um nó. Aí vamos pegar agora a lei das malhas. Então, para essa primeira malha aqui, ó, do lado esquerdo da figura, eu vou seguir também no sentido horário. Ok? Partindo do ponto A, no sentido horário, ali naquela malha da esquerda. Partindo do ponto A, aí eu vou atravessar primeiro aqui esse gerador aqui, ou é um motor, eu não sei direito se é um gerador ou se é um motor, mas não importa. O que importa é você saber que é uma diferença potencial, certo? Então, naquele gerador ali de 14 volts, o que aconteceu com o potencial? Ele aumentou ou diminuiu quando eu vou descendo, né, no sentido anti-horário? O potencial diminuiu. Se diminuiu, aí eu coloco sinal negativo. Então, vai ficar, ó, menos 14. Né? Porque diminuiu o potencial. Estou indo de cima para baixo. Aí chegamos ali no ponto que eu vou indicar aqui na figura. Ó, vou agora verificar a diferença potencial desses dois pontos. Daqui agora para cá. Ó. Tem uma resistência. E aí, se é uma resistência, como é que eu vou contabilizar a diferença potencial nessa resistência? Eu vou olhar para a corrente. A corrente que está passando nesse resistor 3 aí, de 3 ohms, eu estou seguindo no mesmo sentido da corrente ou estou seguindo no sentido contrário à corrente? Eu estou indo no sentido contrário, né? Se eu estou indo no sentido contrário, então a diferença potencial aqui eu vou botar positiva. Vai ser um valor positivo, aí eu coloco o valor da resistência, que é 3, vezes a corrente, que é I. Certo? Porque eu estou contrário à corrente, eu estou indo contrário à corrente. A regra é assim, Bruna. Se você estiver no mesmo sentido da corrente, se você estiver seguindo no mesmo sentido da corrente, sinal negativo. Se você estiver contrário à corrente, sinal positivo. Isso. Aí chegamos no ponto B. Aí do ponto B, eu vou seguir aqui por essa malha, né? E vou, ó, até chegar naquele outro gerador, até esse ponto aqui, ó. Atravessei aí o gerador de 10. Né? Aí o potencial aumentou ou diminuiu? Né? No gerador, o potencial aumentou. Se aumentou, sinal positivo. Então, ó, mais 10. Aí, chegamos ali em cima, né? Atravessou o gerador, chegamos nesse outro ponto aqui, né? Daqui, aí chegou até o ponto A. Que entre esses dois pontos, né, eu tenho ali uma resistência de 2 ohms. Aí nessa resistência de 2 ohms, nesse intervalo aí, eu estou seguindo no sentido da corrente ou no sentido contrário? Está contrário, né? Se está contrário, então sinal negativo. Fica menos 2 vezes I. Então, menos 2 vezes I. 2 é a resistência, I é a corrente. No caso aí é I1, né? Eu estou esquecendo de colocar os índices aqui, ó, nas correntes. Para essa resistência que eu olhei agora, era a corrente I1. Aquela resistência 3, que eu escrevi ali anteriormente, era a corrente 2. Não se esqueçam de colocar o índice das correntes, tá? Porque são correntes diferentes. Então, tem que colocar o I1 e I2. Né? E aí, finalizou o circuito, finalizou a malha, voltei para o ponto A. Se voltou para o ponto A, então encerra a equação. Isso aqui tem que ser igual a 0. Pronto, já tenho duas equações. Aí vou agora fazer a equação da terceira malha, né? A terceira equação. Então, mais uma vez, eu vou seguir aqui
Eu vou seguir no sentido contrário, só para ficar diferente aqui. Vou fazer no sentido contrário. Vou seguir a malha assim agora, no sentido anti-horário, certo? Para fazer a terceira equação. No sentido anti-horário, também partindo do ponto A. Então, partindo do ponto A, pelo fio aqui do meio, eu vou sair desse ponto aqui, até esse ponto aqui, ó, onde eu tenho uma bateria de 14. Então, estou descendo pelo fio do meio. Se eu estou descendo pelo fio do meio, nesse gerador, o potencial, né, de 14, ele diminuiu, né, porque eu estou descendo. Então, o potencial diminuiu. Então, mais uma vez, vai ficar menos 14. Aí, temos agora uma resistência. Nessa resistência, atravessando essa resistência aqui de 3 ohms, até chegar no ponto B, aí eu vou verificar. Eu estou indo para baixo. A corrente elétrica está no mesmo sentido que eu estou seguindo ou está no sentido contrário? Eu estou indo para baixo e a corrente elétrica está indo para cima. Então, está no sentido contrário. Se está no sentido contrário, então, sinal positivo. Então, vai ficar, ó, mais, aí 3, que é o valor da resistência, vezes o valor da corrente que está passando ali na resistência 3. A corrente é a corrente I2. Então, coloco ali o símbolo I2. Aí, chegamos no ponto B. Chegou no ponto B, seguindo agora pelo ramo da direita, né? Aí eu vou atravessar a resistência R5, que vale 5. Então, eu vou passar daqui para cá, ó, na resistência R5. Na resistência R5, eu estou indo no mesmo sentido da corrente ou no sentido contrário? Aí, observe que a corrente, na resistência 5, né, do lado direito aí, a corrente está indo para baixo e eu estou indo para cima. Então, eu estou seguindo no sentido contrário à corrente. Se é contrário à corrente, sinal positivo. Então, vai ficar mais o valor da resistência, que é 5, vezes a corrente que passa nessa resistência, que é a corrente 3. É a corrente que passa naquela resistência. Então, a corrente 3 e 3, fica mais 5 e 3. Aí, agora, seguindo o circuito, né, de volta ali para o ponto A, eu vou chegar agora no ponto A, né? Vou sair daqui, agora para o ponto A. Nesse caminho aí, eu tenho o outro gerador ali que vale 7 volts. Aí eu estou seguindo ali em direção ao ponto A, o potencial está diminuindo ou está aumentando? Quando eu atravesso 7 volts, o potencial está diminuindo, né? Então, sinal negativo. Então, vai ficar menos 7 volts. Retornei para o ponto A. Na hora que eu retorno para o ponto A, eu encerro a equação. Então, isso aqui igual a zero. Pronto. Eu tenho 3 equações e 3 variáveis para eu calcular. Eu preciso calcular quanto é que vale a corrente 1, e 2 e 3. Então, agora é só resolver esse sistema de equações aqui, ó. Então, só reescrevendo aqui para ficar melhor o sistema de equações, eu vou ter a primeira equação, I3 é igual a I1 mais I2, é uma equação. A segunda equação, eu tenho a corrente 1 e tenho a corrente 2. Então, eu tenho ali 3 e 2 menos 2 e 1 na segunda equação. Aí tem menos 14 mais 10. Menos 14 mais 10 vai dar menos 4. Se eu jogar o menos 4 para o outro lado da equação, ele vai positivo. Então, vai ficar mais 4. Isso aqui igual a 4. E a terceira equação, eu tenho aí I2 e 3, né? Então, vou ficar aqui com 3 e 2 mais 5 e 3.
e tem menos 14, menos 7. Menos 14, menos 7 vai dar menos 21. Jogando para o outro lado da equação, ele vai positivo, então vai ficar igual a mais 21, né? 21 positivo. Então, ó, um sistema de 3 equações. Aí vocês vão usar o método que vocês acham melhor aí para calcular o valor dessas correntes, né, nesse sistema de equações, né? Você pode, por exemplo, pegar aqui o valor da corrente I3, substituir aqui na última equação, ó, o valor da corrente I3, substituir na última equação, aí você fica com duas equações que tem I1 e I2. Aí depois você faz um sistema de equações mais simples, né, só com duas variáveis, com I1 e I2, e resolve. Não vai dar mais tempo da gente completar a questão, mas aí eu vou colocar aqui o resultado dessas correntes para vocês tentarem fazer esses cálculos, tá certo? Então, no resultado aqui, a corrente I1 vai ser igual a 1 ampere. I1 vai ser igual a 1 ampere. A corrente I2 vai ser igual a 2 ampere. E a corrente I3 vai ser igual a 3 ampere. Ok? Procurem resolver esse sistema de equações aí do lado para chegar nesse resultado. Tá bom? É só matemática, né? É só cálculo matemático. Aí você chega no resultado final. Tá ok? Bom, o horário terminou. Não vai dar tempo da gente concluir mais. Alguma dúvida, pessoal? Esse assunto, ele é simples, mas precisa de um certo cuidado, né? Precisa de uma certa praticazinha. Então, procurem fazer... depois eu vou colocar uma lista de exercícios, com exercícios semelhantes a esses aqui, para vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Para praticar. E aí, se não tiverem dúvidas, né, a gente encerra a aula por aqui. E a gente se encontra, então, na próxima terça-feira. Não esqueçam de assinar a lista de presença. Professor, Oi, quem está falando? Oi, Bruno. é Vitória. Vitória, diga aí. Posso fazer uma pergunta sobre o trabalho ainda? Sim, pode. Eu queria saber se a gente precisa aparecer na câmera ou só o slide. Não, porque a gente vai gravar aqui no Meet. Aí queria saber se a gente precisa aparecer e mostrar o slide ao mesmo tempo ou só o slide. Eu queria que, pelo menos, no início da apresentação, que todo mundo aparecesse. Para eu identificar quem é que está no grupo, né? Para poder saber quem está em cada grupo. Tá bom. Se der para deixar uma barrinha com o nosso rosto aqui, isso, a gente tenta. Isso, exatamente. E o slide maior. Pronto. Tá beleza. Bom. Obrigada, tchau. Ok, tchau. Boa tarde.